Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e eu estou aqui inaugurando hoje a nossa série de dicas finais para o concurso da UFPI. Essa é a dica final 01 e nós vamos de vez em quando colocar essas dicas no YouTube a partir do dia 1º de agosto. Todo dia vai ter uma nova dica aqui no nosso canal. Então marca logo lá no sininho, aproveita, curte lá, se inscreve no nosso canal e já deixa a notificação para você ser avisado quando tiver vídeo novo, dica final nova da UFPI. Essa primeira dica é sobre estrutura formal e informal. É dentro de conhecimentos específicos para o cargo de assistente em administração, tá bom? Então vamos começar aqui falando sobre estruturas, tá? Então existe a estrutura organizacional de uma empresa, de uma organização como um todo. Então toda empresa possui dois tipos de estrutura, dois tipos de organização, formal e informal. Formal é aquela que está previsto nos seus regulamentos, nos seus regimentos, no seu organograma. O organograma representa a estrutura formal de uma organização. O organograma representa de forma simplificada a estrutura organizacional. Mas existe também a estrutura informal, e que a banca Copesi da UFPI, ela cobra muito mais em concurso a estrutura informal do que a estrutura formal, por incrível que pareça. A estrutura informal é aquela que surge espontaneamente dentro das organizações, tá? É fruto das relações pessoais, das amizades, das inimizades entre as pessoas. Vamos ver isso aqui, vamos relembrar a matéria e fazer aqui umas duas questões sobre esse assunto, questões da Copesi, tá bom? Estrutura formal é representada pelo organograma da empresa, seus estatutos, suas leis, sua formação, o documento que formou a empresa. Então, o regimento interno, por exemplo, diz o que compete a cada órgão, o organograma mostra os órgãos da empresa, é o próprio estatuto da empresa, a estrutura formal, sendo estático e criando uma autoridade formalmente estabelecida. A estrutura formal é como está a estrutura organizacional da empresa naquele momento. Naquele dia, naquela hora, ele é estático, tá bom? Já a estrutura informal não é visível e representa a rede de relações sociais, amizades e inimizades existentes em uma empresa. Desenvolve-se espontaneamente e não aparece no organograma. A estrutura informal complementa a estrutura formal, proporcionando maior rapidez na comunicação e no processo decisório. Isso tem caído bastante em prova, tá? Maior rapidez na comunicação e maior rapidez na tomada de decisão, motivando e integrando as pessoas. Pode realmente ocasionar dificuldade no controle. É difícil controlar a estrutura informal, bem como pode proporcionar, também ocasionar o surgimento de atrito entre as pessoas. No entanto, hoje, o que a moderna administração de empresas diz é o quê? Que deve ser feita uma conciliação da estrutura formal com a estrutura informal. Então imaginem, por exemplo, que no organograma tem um setor, por exemplo, lá, os mais variados setores. Então, o organograma mostra o caminho que deve ser seguido na comunicação. Mas, por exemplo, alguém que é do órgão lá de baixo do organograma criou uma amizade com alguém lá de cima. Por exemplo, porque joga bola junto. E essa pessoa se utiliza disso, naturalmente vai lá em cima e resolve o problema rapidinho. Ou seja, proporciona rapidez. Ah, mas perde o controle. Eu sei, mas hoje não dá mais para você dizer que tem que acabar com a estrutura informal. O que tem que dizer é que tem que haver uma conciliação entre a estrutura formal e informal. Vamos aprofundar. Eu trouxe um pedacinho de um texto aqui do professor Hidalberto Chiavenato, no livro Teoria Geral da Administração, tá, sobre organização informal. Como eu falei para vocês, a banca Copesi gosta muito mais de cobrar a estrutura informal. Bora falar um pouquinho mais sobre ela. O conjunto de interações e relacionamentos que se estabelecem entre as pessoas denomina-se organização informal.
em contraposição à organização formal, que por sua vez é constituída pela estrutura organizacional composta de órgãos, cargos, relações funcionais, níveis hierárquicos, etc., que é representada por organograma. O comportamento dos grupos sociais, da família, da empresa, do time de futebol, o comportamento dos grupos sociais está condicionado a dois tipos de organização: a organização formal ou racional e a organização informal ou natural, que surge naturalmente. Tá bom? Segue o texto. A organização formal é conduzida pelas práticas estabelecidas pela empresa e por uma política empresarial traçada para atingir objetivos da empresa. Então, a organização formal é aquela conduzida por práticas pré-estabelecidas. Já a organização informal concretiza-se nos usos e costumes, nas tradições, nos ideais e nas normas sociais. Traduz-se por meio de atitudes e disposições baseadas na opinião e no sentimento, tá? Aqui é atitudes, tá? São a expressão da necessidade de associar-se. Todo mundo tem essa necessidade de estar em grupo. E não se modificam rapidamente e não procedem da lógica, não vêm da lógica. Estão relacionados com o senso dos valores, estilo de vida e com as aquisições da vida social que a pessoa se esforça por preservar e pela defesa das quais está disposta a lutar e resistir. Esse é um texto do professor Hidalberto Chiavenato. Então, origens da organização informal. Existem 4 fatores que condicionam os grupos informais. A nossa dica exatamente é essa para a prova, que já caiu e vai cair de novo. Existem 4 fatores que condicionam os grupos informais. 4 fatores que dão origem ao grupo informal. Por exemplo, interesses comuns. Nós temos interesses comuns, como por exemplo, futebol. Então isso vai fazer com que a gente se una, que a gente se aproxima. Então os interesses comuns das pessoas e que através deles passam a se sintonizar mais intimamente. Como as pessoas passam juntos a maior parte do seu tempo no local de trabalho, é comum que passem a identificar interesses comuns quanto a assuntos de política, esportes, acontecimentos públicos, atividades, etc. Os interesses comuns, eles aglutinam as pessoas. Então, uma das formas, segundo o autor, que dão origem a grupos informais, a organização informal, são os interesses comuns. Outra maneira, a interação provocada pela própria organização formal. Ele está dizendo que a própria organização formal faz com que a gente interaja. Por exemplo, eu sou do setor de cobrança, ele é do setor de empréstimo. A gente é forçado a interagir, é obrigado a trabalhar em grupo. A própria organização formal provoca uma interação que acaba gerando grupos informais. A interação provocada pela própria organização formal. O cargo que cada uma pessoa ocupa na empresa exige contatos e relações formais com outras pessoas. A inter-relação decorrente das atividades do cargo se prolonga e se amplia além dos momentos do trabalho, propiciando a formação de contatos informais. Assim, as relações estabelecidas pela organização formal dão margem a uma vida grupal intensa que se realiza fora dela. Então, interesses comuns geram grupos informais, a interação que existe dentro da empresa, na organização formal, gera grupos informais fora dele. Faltam mais 2. A flutuação do pessoal dentro da empresa, admissão, demissão, transferência. A flutuação do pessoal dentro da empresa provoca a alteração dos grupos sociais informais. Entra um membro novo, sai outro. A rotatividade, a movimentação horizontal, transferência, e vertical, promoção, as transferências, etc., causam mudança na estrutura informal, pois as interações se alteram e com elas os vínculos humanos. Vai surgindo novas pessoas no grupo e isso vai gerando novas relações informais, tá bom? Os períodos de lazer, ou seja, os tempos livres. Todo mundo tem 15 minutinhos, eu trabalho de 8 às 2, eu tenho 15 minutos de intervalo no meu café. Os tempos livres permitem a interação entre as pessoas que estabelece e fortalece vínculos sociais entre elas.
Os períodos de lazer que ele fala, ou tempo livre, são os intervalos de tempo nos quais o indivíduo não trabalha, mas durante os quais permanece ao redor do seu local de trabalho, em contato com outras pessoas. É o tempo do café, é o tempo que ele vai ali almoçar e volta, e várias pessoas vão juntas e volta. Então, pessoal, a flutuação de pessoal, a rotatividade de pessoal, admissão, demissão, promoção, períodos de lazer entre o serviço, mais os interesses comuns e a interação provocada pela própria organização formal são os 4 fatores que condicionam os grupos informais, que dão origem a grupos informais. Antes dos exercícios, essa é a dica número 1, eu vou te lembrar e sempre vamos lembrar. Pessoal, está na reta final do concurso, não deixa, se você não é aluno da Loja do Concurseiro, de adquirir pelo menos a nossa mega revisão final para assistente de administração online. São cerca de 10 horas, é um pouco mais de 10 horas. Na segunda-feira, que antecede a prova, a gente começa a liberar essas videoaulas. Até quarta-feira, no máximo, já está tudo lá para você estudar. E na véspera da prova, lá no auditório do Centro de Convenções, na Atlantic City, nós vamos ter a nossa mega revisão de véspera presencial. Está apenas R$50. Só que se você adquirir essa aqui, que é 40, você primeiro adquire essa. Depois que você já tiver matriculado, você entra no WhatsApp da Loja do Concurseiro e pede um código de desconto de R$10 e 20% para cá. Então, se você já fizer essa inscrição aqui, se você fizer a revisão online, você tem direito a R$10 de desconto aqui, vai ficar por 40 o valor aqui. Então a ideia é primeiro fazer a inscrição online, depois o presencial. Mas não deixe de adquirir. Eu vou estar presente, vai estar o professor Yara Sérgio de Português, o professor Cleverton de Direito Administrativo e o professor Silvio Caminha da Lei 8.112, tá? Sábado, dia 17/8, é de 8 ao meio-dia e de 14 às 18. São quase 8 horas de aula direto, com muito exercício, muita dica, para no dia 18 você chegar na prova muito mais preparado. Não fica de fora, vai ser uma mega revisão. Lembra que as questões daqui são diferentes daqui, por isso que vale muito a pena. Esse aqui você estuda de segunda a sexta e depois no sábado você vê essa outra, tá bom? Entra na lojadoconcurseiro.com.br e adquire a tua revisão. Vamos fazer o exercício aqui. Essa aqui caiu em 2009 da UFPI para assistente de administração. Marque a alternativa que não apresenta as origens da organização informal. Eu acabei de ler o texto. Não apresenta origens da organização informal. A organização informal pode surgir a partir dos interesses comuns entre as pessoas. Pode, acabamos de ver que pode. Só que ele quer o que não é uma origem. A organização informal pode surgir da interação entre as pessoas nos períodos de lazer. Pode, a gente já viu o que é o período de lazer. É aquele intervalozinho de tempo que a pessoa está à disposição da empresa, está ali ao redor. A organização informal pode surgir em decorrência do distanciamento das pessoas no horário de trabalho. Não, distanciamento da pessoa não pode surgir um órgão informal, tá bom? Essa é a errada. Bora ver as outras. A outra diz, a organização informal pode surgir em função da rotatividade na estrutura formal. Sim, é a famosa admissão, demissão, promoção, transferência. A organização informal também pode se originar a partir da interação entre as pessoas decorrente da estrutura da organização formal. Também pode, nós vimos isso. Então, realmente, a única errada é claro que o distanciamento das pessoas no horário de trabalho não vai ser uma causa, uma origem de organização informal. Se fosse a aproximação das pessoas, aí sim, tranquilo, muito fácil, principalmente depois que você lê o texto do livro que a banca usa. Mais uma, essa de 2017, também para assistente de administração. As estruturas das... Nós temos um pacote nesse curso de 200 questões, tá? Então, se você não adquiriu, ainda dá tempo, tá? Já está praticamente fechado. Eu estou gravando essa aula aqui, faltam só 7 questões, já tem 193, faltam só 7 questões. Então, você já pode adquirir e assistir, maratonar, como a gente diz. Assistir aula direto é muito importante. Todas da COTESE da UFPI, todas comigo, tá? Então, aqui diz, as estruturas das organizações podem ser divididas em informal ou formal, podendo ser apontadas inúmeras vantagens ou mesmo desvantagens na sua implementação e utilização. Analise com atenção as assertivas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. As estruturas informais presentes nas organizações podem proporcionar maior rapidez no processo decisório. Sim,
Falei para vocês, a pessoa que tem uma amizade com alguém lá de cima, ele vai lá e resolve o problema. Então a organização informal presente na organização pode proporcionar maior rapidez, sim, no processo decisório. Verdadeiro. As estruturas formais, aquela que está prevista no regulamento, representa a estrutura organizacional da empresa, ok, com suas responsabilidades e autoridades distribuídas em função das unidades organizacionais. Perfeito. Formal é aquela estrutura organizacional da empresa. Temos mais 3 parênteses. Nas estruturas informais, ocorre o aumento de carga da comunicação dos chefes e responsáveis por unidades organizacionais. Claro que não. Se ela é formal, aí sim aumenta a sobrecarrega, porque tem que ser para o chefe. Na informal, não. A informal é todo mundo com todo mundo, principalmente do mesmo nível. Eu não posso dizer que a estrutura informal, ela provoca aumento de carga de comunicação do chefe e responsáveis por unidades organizacionais. Não posso dizer isso. Até porque ela não tem um funcionamento regular. O organograma, estrutura presente na organização formal, concordo, é uma representação gráfica de determinados aspectos da organização. É isso. Ele é, na verdade, o organograma, a representação simplificada da estrutura organizacional da empresa. Ou seja, ele representa determinados aspectos da organização. Apesar de uma maior facilidade de controle nas estruturas informais, claro que não. Como é que eu vou ter facilidade de controle numa organização informal? A possibilidade de conflitos entre as pessoas está sempre presente. Está sempre presente a possibilidade de conflito, mas não tem maior facilidade de controle na estrutura informal. A maior facilidade de controle na estrutura formal. Não tem como controlar as conversas paralelas, as amizades, inimizades, etc. Então, letra A, VVF, VF, tá bom? Com isso a gente encerra a nossa primeira dica. Se você já adquiriu o nosso curso da Loja do Concurseiro ou a revisão final, tá aqui o nosso zap, 91984224238, pede o teu código de desconto de R$10 para o ingresso. Não deixa de comparecer lá no Atlantic City. Pessoal, muito obrigado, até a próxima dica. Valeu!